Nesta noite, bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluia! Oh, amado Deus, Rei da glória, eu estava essa semana, bendito seja o nome santo do Senhor, ali no meu trabalho, e eu falava: Senhor, me dá uma palavra, bendito seja o nome santo do Senhor. Traz, Senhor, uma palavra que seja impactante, que seja marcante. E o Espírito Santo do Senhor vem e diz: aquieta o teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque você não tem que falar nada de você, você tem que falar aquilo que eu tenho para a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite: Deus marcou um encontro com você aqui nesta noite. Deus vem tratar com você aqui nesta noite. Oh, aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluia! Jesus estava uma certa vez em Judéia, e ele tinha que ir para Galiléia. Bendito seja o nome santo do Senhor. E na Bíblia nós vamos ver, ela traz aqui para nós alguma referência, que os judeus não se davam, não se comunicavam com os samaritanos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, os judeus não passavam certamente por Samaria. Bendito seja o nome santo do Senhor. E Jesus tinha que ir, e o caminho mais próximo era por Samaria. Bendito seja o nome santo do Senhor. E Jesus, passando por aquela cidade chamada Sicar, foi-se ao poço de Jacó, e ali se assentando, bendito seja o nome santo do Senhor, e veio uma mulher, e Jesus chegou a esta mulher e pediu a ela: mulher, dá-me de beber. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu quero entrar na vida desta mulher nesta noite, trazê-la como exemplo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa mulher é uma mulher sofrida, uma mulher cheia de problema. A Bíblia vem nos dizer que essa mulher já tinha vindo ali de vários casamentos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa mulher estava vindo ali trazer água, e a Bíblia vem nos dizer que era a hora sexta. A hora sexta, no calendário judaico, diz: a primeira hora é 6 horas da manhã, a segunda hora é às 7. Porventura, a hora sexta seria aproximadamente meio-dia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Essa mulher, ela estava indo na hora mais quente do dia, pois uma mulher que tinha sido divorciada naquela época, naquele período, ela era discriminada. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então ela não estava indo ali neste horário por vontade própria, porque seria um horário onde não tinha mais ninguém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei a forma que você entrou aqui nesta noite. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Rei da glória, oh aleluia. Mas Jesus tem o poder de transformar a tua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor, oh aleluia. Bendito santo, aquela mulher cheia de amargura, e Jesus ali educadamente pediu a ela:
ela: me dá um copo d'água. Essa mulher, ela chegou a falar para Jesus de uma forma meio rude, ignorante. Como tu, sendo judeu, me pede para lhe dar água, eu sendo samaritana. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quantas vezes você é amargurada, você não vê que as pessoas querem te ajudar, você não consegue ver uma mão estendida, porque a amargura está te cegando. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você não consegue ver o companheiro que está do teu lado, você não consegue ver uma mão amiga, você não consegue ver aquela pessoa que quer te ajudar, porque seu coração está amargurado, nada para você está bom. Bendito seja o nome santo do Senhor. O seu problema está te cegando, não está deixando você ver além. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que poder, aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. E essa mulher, ela chega e fala para Jesus: como pode me pedir água, você sendo judeu? Jesus diz: ó mulher, se tu soubesse quem sou, você me pediria: dai-me desta água. Essa mulher, ainda com o coração ali, ainda arrogante, diz: olha, como tu pode me dar água se o poço aqui é fundo? Você não tem como tirar a água. Bendito seja o nome santo do Senhor. Às vezes na nossa vida a providência está na nossa frente, está o palmo do nosso, uma expressão do nosso nariz, e nós não conseguimos ver. Bendito seja o nome santo do Senhor, porque você está fazendo o seu problema maior do que a mão de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluia. Muitas das vezes nós colocamos nossos problemas tão grandes que deixamos de ver que esses são os caminhos que Deus usa para nos modificar. Bendito santo é o nome santo do Senhor. Nós queremos muitas das vezes chegar ao objetivo antes do processo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas das vezes queremos estar pregando, louvando, mas não queremos a caminhada, o processo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe o problema que nós estamos passando? Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque Deus não permite o problema sem um propósito. Oh, amado Deus, aleluia. Deus não permite a luta. Deus não permite você passar sem um propósito. Deus tem um propósito para o que você está passando. Bendito o nome santo do Senhor. Oh, aleluia. Irmão, ninguém amadurece sorrindo. Você tem que passar o processo. Para você chegar lá na frente, você tem que passar o processo antes. Essa mulher está passando ali por uma amargura. Ela está sofrendo, ela não está vendo mais solução. É uma mulher que já está vindo do seu 5º casamento. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ela já vem com cicatrizes e com frustrações. Oh, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Muitas das vezes você está vindo já do seu 5º emprego. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você está dizendo: na minha vida não dá mais nada certo, eu vou parar, nem vou tentar mais. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu não vou mais prosseguir, porque é muita luta. Oh, aleluia. Você já não consegue mais ver
Deus. Você tem que passar o que você vai passar, o outro não vai passar, porque isso está criando raiz. Isso vai modificar a tua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor, porque ninguém cresce. Oh, aleluia! Porque se você não criar raiz, qualquer vento vai te derrubar. Glória a Deus. Bendito Aleluia. seja o nome santo do Senhor, como disse a palavra. Se você não construir sua casa na rocha, oh, aleluia! Qualquer maré pode derrubar a tua casa. Bendito seja o nome santo do Senhor. O problema que você está passando, a dificuldade que você está passando, ela está gerando raiz. Bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Isso está gerando cicatriz. E essa cicatriz vai ser a testemunha que você vai dar lá na frente. Porque você já não está vendo mais saída. Você fala, olha, quem que vai acreditar em mim? Um dia você vai dizer, olha, Deus me tirou do lamaçal do pecado. Deus mudou meu casamento. Deus transformou a minha vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, amado Deus, Rei da glória. Ninguém mais acredita. Ninguém diz, oh, não tem mais solução para essa pessoa. Oh, amado Deus, Rei da glória. Aleluia. As pessoas olham para você e dizem, olha, não dá mais. Quantas vezes nós mesmos não dizemos para fulano, é que não é só Deus na vida dele. Sabe que Deus transforma a vida dele para nós ver que Deus pode transformar. Aquela pessoa vai servir de testemunha, não só para mim, mas para você. Oh, aleluia! Deus vai tocar na vida daquela pessoa para testemunhar a glória de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Isso que você está passando, lá na frente alguém vai dizer, olha, Deus foi na vida daquela pessoa. Oh, aleluia! Deus estava no ministério dele. Aleluia, amado seja o nome santo do Glória a Deus. Senhor. Oh, aleluia. Bendito certo. E Deus, Jesus naquele momento diz, olha mulher, se tu soubesse quem te pediria água, você lhe pediria. E ela já cansada diz, olha mestre, dai-me desta água, para que eu não venha mais aqui ter que buscar água. Você já está cansado, já está farto. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você já não tem mais força para lutar. Oh, aleluia! E muitas das vezes você já está fraco, quase caindo, e muitas das vezes as pessoas estão te jogando pedra. Oh, aleluia! Tua família já não te estende mais a mão. Teus amigos já se afastaram de você. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glorioso Deus. Bendito seja o nome santo. Mas eu quero lhe falar uma coisa. Eu posso conhecer a tua vida. Meu Deus. A tua família pode conhecer a tua vida. Teu esposo, teu amigo, a tua esposa. Mas quem conhece teu coração é só Ele, Jesus Cristo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele conhece a tua vida. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Ele sabe quantas lágrimas você já chorou. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele diz, olha mulher, então vai chamar o teu marido. E ela diz, olha mestre, eu não tenho. E ele disse, olha, disse certo.
disse a verdade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Todos olhavam para aquela mulher e não via mais nada de bom, não via mais nada naquela mulher. Muitas pessoas estão dizendo: olha, que dali não dá mais nada, não tem mais nada, Deus já não opera na vida dele porque Deus não tem mais nada. Oh, amado Deus, aleluia! O processo que você está vivendo é permissão de Deus. Oh, aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele sabe, ele conhece. Jesus conhecia aquela mulher. Ele disse: olha, você disse a verdade, ela tinha verdade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ela tinha sinceridade no coração. É isso que Deus está procurando: verdade, sinceridade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Derrama tuas lágrimas nos pés do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não chore no ombro do homem, não chore no ombro da mulher, chore nos pés do Senhor. Oh, aleluia! Ele conhece o teu coração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Seja verdadeiro. Oh, amado Deus, Aleluia. confesse para Deus as suas fraquezas, confesse para Ele. Oh, aleluia! Ele pode restaurar a tua vida, Ele pode restaurar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, amado Deus, aquela mulher vendo que ali havia um homem de Deus, ela diz: olha, onde eu posso adorar? Aonde eu posso adorar, né? Bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, amado Deus, olha a pessoa que estava na frente do Mestre, olha a vida dela, olha o exemplo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Uma pessoa que tinha tudo para não adorar, uma pessoa que tinha tudo para dizer: olha, por que eu vou levantar de manhã? Bendito seja o nome santo do Senhor. Às vezes um tropecinho, às vezes uma dor, uma enfermidade. Oh, amado, bendito seja o nome santo do Senhor. Tira teu foco. Bendito seja o nome santo. Tira tua vontade de adorar, tira tua vontade de louvar. Oh, aleluia! Deus está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que, apesar de tudo, apesar de não ter alegria, de não ter mais luz no final do túnel, ele ainda adora, ele ainda tem verdade, tem sinceridade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Seja um adorador, seja sincero na presença do Senhor, seja verdadeiro. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer te fazer testemunho. Oh, aleluia! Bendito seja o nome santo do Glória a Senhor. Deus. Até aqui o Senhor tem falado ao meu coração. Vim aqui dizer nesta noite: Deus quer transformar a tua vida. Glória a Deus. Esse processo que você está passando não é em vão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você tem que passar por isso. Muitos passaram para ser testemunho da palavra do Senhor. Jó passou, Jó não merecia, mas passou. Jó era um homem onde Deus narrou a história de Jó. Viste meu servo Jó, homem, não é, pastor? Homem temente, fiel, adorador, Glória a Deus. desviava-se do mal. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas todos aqui conhecem o que Jó passou para ser testemunho. Bendito seja o poder do Senhor na nossa vida. Mas Jó
tinha que ver, porque Jó conhecia por falar, mas ele passou a conhecer. Bendito seja o nome santo do Senhor. Daniel teve que passar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não merecia, mas teve que passar. Jó era um homem que orava 1, 2, 3 vezes, mas Deus permitiu. Jó Daniel teve que ir na cova do leão. Deus não livrou, mas Deus, bendito seja o nome santo, o protegeu. Você tem que passar esse processo. Bendito seja o nome santo do Senhor, para que a glória de Deus seja transmitida através da sua vida. Glória a Deus, Bendito seja aleluia. o nome santo do Senhor. Amém?